Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo o vídeo. Vou fazer uma leitura aqui em Mateus 7, julgando os outros. Não julgueis para que não sejais julgado. O que nós entendemos? Ó, não vem falar mal da minha vida não vem falar dos meus pecados, porque você também é pecador, viu? A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas será que é isso que o Senhor quer dizer nas suas palavras? Eu creio que não. O autor, ele aqui dá a seguinte explicação. Essa declaração de Cristo se refere aos versículos 25 e 34 do capítulo anterior. Então vamos lá. O 25 ao 34 diz o seguinte: contra a preocupação e ansiedade. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem recolhem, nem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas? Em que e quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada ao forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque afinal de contas, todas estas coisas os gentios procuram. E vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Então aqui, não julgueis para que não sejais julgados, ele vem retratando a nossa ansiedade, o nosso pensar, eu vou morrer, Deus não vai cuidar de mim, eu não tenho comida, eu não tenho vestuário, o meu vizinho da direita ou da esquerda não buscam o Senhor e estão cheios, estão fazendo churrasco, isso e aquilo, né? E aí a ideia é de que Deus pode permitir a pobreza para testar seu filho. Mas os irmãos crentes não devem equivocar-se, como aconteceu com os amigos de Jó, e acreditar que o teste deve ser um castigo por um pecado secreto. E também a palavra julgueis, como usada aqui, abrange todos os aspectos do relacionamento com o nosso próximo. Porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. Qualquer motivo que imputarmos a outros, esse mesmo motivo, no devido tempo, será imputado a nós. Eu falo: maldito o homem que fala do homem. Olha, como pode, conhece a palavra do Senhor e está bebendo. Maldito o homem que fala: olha lá, conhece a palavra do Senhor, pulou a cerca, conhece a palavra do Senhor, roubou, conhece a palavra do Senhor, fumou. É experiência própria. No início do evangelho de Jesus entrar na minha vida, melhor dizendo, do conhecimento meu do evangelho, seria a palavra correta, é aquele grande avivamento, aquela grande fome pela palavra do Senhor, mas sem sabedoria e sem conhecimento. E aí o que acontece? A gente começa a julgar todo mundo. E sabe o que Deus falou para mim? Dá uma olhada para a tua vida. Falaste da vida de todos e bebeu cerveja e bebeu vinho. Falaste da vida de todos e cometeu esse e aquele erro. E eu vi na carne, eu vi na minha vida as coisas acontecerem. A gente deve ensinar, exortar, para que o mal saia da vida da pessoa através das Sagradas Escrituras e não julgar.
Então, em seguida fala, e com a mesma medida que tiveres medido, vos medirão a vós. Aqui há uma dupla ênfase para afirmar a seriedade das palavras do nosso Senhor. Quando julgamos outros, estamos julgando a nós mesmos. E para completar, é uma vergonha diante do Senhor quando a gente reconhece em nós o erro que nós acusamos os outros. Então hoje eu ensino a não cometer o erro e se estiver cometendo, abandonar. Mas eu não julgo, ó, vai morrer, vai pro inferno, vai isso e vai aquilo. Porque o peso do pecado na nossa vida é grande. E ele tem consequência, a lei da semeadura. Então, quando eu erro, que a gente não é aqui perfeito, como foi Jesus, é uma vergonha chegar diante do Senhor e pedir perdão e também buscar aos irmãos e pedir perdão a eles. Então a gente tem que aprender qual é o verdadeiro significado da palavra do Senhor. E por que repararás tu o argueiro que está no olho do seu irmão? O crente não deve procurar por um erro ou uma má ação na vida de seus irmãos. E não vês a trave que está no seu próprio olho? Na nossa própria vida temos muitas coisas que precisam ser eliminadas para ficar procurando por erros em outras pessoas. O argueiro e a trave estão em contrastes entre si. Julgar constantemente os outros revela o fato de que somos muito piores do que a pessoa que estamos julgando. Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho. A seriedade de nos estabelecer como juiz, jurado e executor. Estando uma trave no teu, mais uma vez chama atenção para o fato de que a pessoa que julga outros está numa condição espiritual muito pior do que aquele que está sendo julgado. Hipócrita descreve de maneira apropriada esse tipo de pessoa. Primeiro tira a trave de teu olho, e então verás claramente para poder assim tirar o argueiro do olho do seu irmão. O próprio fato de que não nos examinamos e sim aos outros demonstra a verdade de que a nossa situação pessoal é pior. Quando nos analisarmos corretamente, então, e só então, podemos ver claramente. Isso está falando de assassínio de caráter e não da correção da doutrina. Não deis o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Na igreja pode haver problemas, como os versículos 1 ao 5 expressam, mas ainda assim a igreja nunca deve recorrer ao mundo, isto é, aos cães, para ajuda com o objetivo de resolver suas disputas internas, para que eles não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Nenhuma ajuda virá do mundo, em vez disso virá destruição. Devemos levar nossos problemas ao Senhor em obediência à sua palavra a respeito das disputas. Mateus 18, 15 e 17. Então vamos ver o que fala aqui para finalizar. Mateus 18, 15 e 17. E diz assim: os conflitos entre os crentes. Ora, se teu irmão pecar contra ti, qualquer falta que seja, vai e lhe fale, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. A maneira de resolver os conflitos é esta. Mas se não te ouvir, tome e leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, a ouvir os testemunhos imparciais. E se não as escutar, dize-o à igreja, aos anciões da igreja, aos pastores, presbíteros, aqueles que estão ali para cuidar das ovelhas. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Não pode haver comunhão. Eu conheço essa passagem sem outra ainda maior ainda. Paulo nos adverte que a paz do Senhor não é para ser dada a todos. Mesmo aqueles que estão dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque lá Paulo vai nos dizer que se nós sabemos do pecado do nosso irmão e ele passou por isso, foi procurado para conserto, foi negado ao seu conserto da sua parte,
Levou-se testemunha, ele também não quis ouvir as testemunhas se achando correto. Foi levado até os dirigentes, os anciões, os pastores, e ele não quis conserto, mas ele não tem que ser colocado para fora da igreja, apenas tem que ser deixado de lado. E ali Paulo fala assim: se você der a paz do Senhor para aquele que não quer o conserto, você é tão maldito quanto ele, porque você é cúmplice do seu pecado. É a mesma coisa de eu estar num carro e a pessoa que está ali junto comigo no carro vai, para no posto de gasolina, um exemplo, faz um assalto. Eu vou ser preso junto com ele. Eu estava dentro do carro. Para a polícia não interessa se eu tinha ou não intenção de estar ali. E assim é o Senhor para conosco. O Senhor quer que nós não falemos com esses e não venhamos a dar a paz do Senhor para este. Por quê? Para que o Espírito Santo possa tratar com ele, revelar com ele ser envergonhado nas mãos de Satanás e ele voltar diante da igreja, diante dos irmãos e pedir perdão e perdão a Deus e se acertar. Então que a gente tenha sabedoria e conhecimento nas Escrituras, para que a gente possa viver uma vida cada dia mais próxima daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Um forte abraço a todos. E já fazem 7 anos, para a honra e glória do nome de Jesus, que nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca, e assim eu peço para o Senhor me livrar desse vício maldito e maligno, para a honra e glória do nome de Jesus.